Muito bem, boa noite, Fábio. Hoje iniciando nossa primeira aula de Fisiologia 2. E aí, como está essa quarentena aí? Rapaz, a gente vai indo, né? Tá caminhando, né? Resistindo como pode, né? Verdade, né? Não vê a hora de voltar. Acabar isso tudo, Muito bem, o assunto de hoje, deixa eu buscar aqui. Hoje só temos eu e tu. Uhum. Pedinho não pôde. Veja se está aparecendo aí na tela. Tá aparecendo a pasta. E agora ver se está aparecendo o texto. Tá. Muito bem. Eu tô com a minha apostila aqui também. Anotou aí, né? Pronto. Então, nós temos aqui um assunto interessante, né, na área da natureza do som. Ele começa perguntando o seguinte: o que é som? Aí ele responde: uma definição diz que som é sensação produzida no aparelho auditivo quando certas vibrações, aí ele fala de ondas sonoras, né, Uhum. são lançadas no ar ou outro meio elástico por algum corpo vibrante. Isso é a definição clássica que exige que para que um som exista, ele tem de ser ouvido. E na música, a matéria-prima é o som. Uhum. Realmente há 4 elementos essenciais para a existência do som: um objeto que vibra, uma fonte de poder que põe o objeto em vibração, 3, um meio pela qual as vibrações são transmitidas, e 4, um aparelho receptor de vibrações. Em outras palavras, deve haver um vibrador, um atuador, um transmissor e um receptor. Normalmente o ar é o meio pela qual as notas de som são transmitidas, embora líquidos e sólidos também sirvam como transmissores. A velocidade do som é aproximadamente 1.650 km por hora. É uma velocidade muito rápida. Mas esta varia com a densidade do ar. Você já falou. É 340 metros por segundo, né? É muito rápido. É o ar que se move na velocidade do som. Qual é a parte do ar que serve tão efetivamente como um condutor das ondas sonoras? Aí ele pergunta: vibrações? O ar ao nosso redor é composto de unidades
microscópicas de matéria chamada moléculas. Elas têm movimentos independentes, mas têm a tendência de permanecer a certa distância uma da outra, se as condições permanecerem estáveis. Esse assunto é interessante, ele puxa um pouquinho para a acústica. Porque se você observar, quando estamos em um show, dependendo da distância que a gente está em relação ao palco, ou aqueles paredões de som, a gente não escuta todas as frequências, não. Se você estiver muito longe, você escuta muito médio, muito agudo. Quando você se aproxima, você termina percebendo que as 3 frequências, né? Grave, médio e agudo. E às vezes tem o subgrave, né? Então, essa questão das moléculas, né? Que vai perdendo, dependendo da distância. O grave também, ele tende a se propagar mais por baixo, né? Isso, por isso que o subgrave ele tem que ficar no chão, não pode ficar suspenso. Suspenso fica os médios e os agudos. E hoje em dia eles usam mais o médio de titânio, porque aquele médio que eles usam hoje não precisa nem de tweet, né? Ele já vem com a tecnologia que o médio agudo ele já resolve aquela frequência. Por causa dessa elasticidade, quando as moléculas de ar estão perto de um objeto que está vibrando, são comprimidas e têm a tendência de se separarem. Com isso, comprimem as moléculas próximas de todos os lados. Estas moléculas, então, se separam numa corrente de aço de reação contínua, até toda a energia da onda sonora ser desgastada. Aí ele continua. O poder do som diminui mais e mais com a ampliação da distância da fonte produtora. Tá vendo aqui o que a gente estava falando? A intensidade está na proporção inversa do quadro da distância. A ação alterada das moléculas, juntando-se e separando-se, relaciona-se à onda da compressão e refração. Estas ondas irradiam da fonte numa série de esferas concêntricas, sempre aumentando em tamanho até a energia se desgastar. A elasticidade impede que as moléculas se separem, demais de serem perturbadas. E a estação molecular que transmite as ondas sonoras do vibrador até o receptor, e não a corrente de ar. O movimento do ar, numa velocidade de 1650, criaria uma tempestade mais forte que um furacão. Veja a velocidade. Meu velho. O vibrador e seu atuador serão discutidos mais adiante nesse capítulo, nas suas funções, como partes essenciais de instrumentos musicais. Por isso são omitidos aqui. A função do ouvido é receber as ondas alternadas de compressão e rarefação e transmiti-las ao cérebro, onde são interpretadas. Muitas pesquisas têm revelado muito sobre o ouvido e como ele envia as mensagens ao cérebro. Mas todos os detalhes do processo não são conhecidos. O fato importante para essa discussão é que o ouvido funciona como receptor das ondas sonoras. Sons são muitas vezes divididos em 2 grupos básicos, ruídos e sons musicais. Então, abertura de porta, chinelo arrastando no chão, é ruído. Música diferente. Tonal é ruído. Dependendo das ferramentas que a pessoa tenha para julgar. Foi lá no FIMUCA, os doutores lá de composição, mostrando cada coisa. Meu Deus do céu. Mas para eles é música. Né? É música, é. Eu sou muito leigo para entender aquilo. Com a incorporação de elementos de ruído em muitos tipos de música contemporânea, esta divisão não é mais tão conveniente, porém ainda é útil para o nosso estudo. Como é que se pode distinguir ruídos e sons musicais?
A distinção normal é entre regularidade e irregularidade, entre simetria e assimetria. Eu lembro bem, uma vez, quando eu ainda era aluno do Seminário Batista, a professora de percepção pediu para a gente mapear em casa as fontes sonoras da casa, de cada um dos alunos. Então, depois dessa aula, a minha visão mudou e a percepção também, porque eu não prestava atenção aos sons dentro da casa. É caixa enchendo de água, entendeu? É quando você... Eu, às vezes... Pode falar. Eu, às vezes, vou... Que eu tenho uma mesinha aqui de um canal que eu gravo as coisas no computador, né? Aí, quando eu ligo o microfone, que boto o fone de ouvido, eu fico só ouvindo tudo que tá entrando pelo microfone. Isso é o som da geladeira, é o som do computador, é alguém que fala, é uma panela batendo, é a sacola do pão. Tudo tá... mexe. Aí fica aquele chiado constante, sempre de barulho. É interessante a captação. E quando você tem um microfone, eu estou usando um microfone condensador, né? Então, ele capta mais ainda, tudo, né? na rua, até os vizinhos falando, é impressionante. A distinção normal é entre regularidade e irregularidade, entre simetria e assimetria. Um som musical é algo em que o padrão de ondas sonoras repete-se regularmente. Um som ruidoso é algo que não tem um padrão reconhecível devido à sua irregularidade e falta de ordem. Porque um ruído não dá para usar progressão. Essa definição é interessante. Bem interessante. Então quer dizer que se eu encontrar um padrão no ruído, ele deixa de ser ruído, né? Aí tá a pesquisa. Entendeu? Porque quando eu paguei a cadeira de arranjo, a gente fazia, com o professor Robson, a gente fazia o mapeamento do arranjo. Então você tinha que definir. A gente, na música popular, porque ultimamente estou mais na música popular. Na música popular a gente chama de mote. Só que na música erudita você chama de exposição do tema. Então você vai fazer o que na exposição do tema? Então eu vou usar tantos compassos, isso, isso e isso. Se eu quero tirar um efeito, aí você vai ter que declarar isso na sua planta, né? Do seu arranjo. Por que você fez aquilo? Na voz cantada e falada, a vogal está mais relacionada com o som musical, enquanto que a consoante relaciona-se mais com o ruído. Porque neste caso aqui, quem carrega a palavra no português são as vogais, né? Para nós. Se você for cantar em russo, é outra coisa. Alemão, eles usam muito... Lá ele tem muita consoante, é o som da muita consoante. consoante. Ele usa muito o som da glota. Ele usa muito lá atrás, né? A gente não. Quem carrega, se a gente tirar as vogais da palavra em português... Não tem pronúncia, não consegue. Os fonemas ficam faltando alguma coisa. Enquanto que a consoante relaciona-se mais com o ruído. Mas esta ditição não é absoluta, tá vendo? Porque tem outras línguas, né? E o som sai mudando. Característica de um som musical. Lê aí. Como é que você definiria ou descreveria um som musical? Ele tem 5 qualidades, características ou elementos essenciais: duração, intensidade, altura, sonância e timbre. E cada uma destas qualidades tem sentido específico, que pode ser expresso em termos concretos. Em outras palavras, cada uma tem a capacidade de ser medida exatamente por métodos científicos. Cada qualidade, porém, pode ser interpretada subjetivamente pelo ouvinte e por isso pode ser-lhe dada uma avaliação imprecisa. Muito bem. Não é? Cada um vai interpretar de um jeito diferente, né? É subjetivo.
Subjetivo. Depende das ferramentas que o ouvinte tem. Porque, olhe, se tem lá na ponta, no início eu tenho, por exemplo, o criador. Vou falar aqui de uma peça. Eu tenho um criador, no meio eu tenho um intérprete, e lá na ponta eu tenho o ouvinte. O ouvinte é muitas vezes exigente demais ou chato, certo? Se ele não ouvir uma certa peça, uma certa música, do jeito que foi gravado no original, ele não vai aceitar, não. Porque é subjetivo. Ele vai pensar que não, a interpretação não é essa, não. Entendeu? Interessante. Ei, a duração dessa nota aí, você não deu do jeito que está escrito aí. Mas dependendo do tempo, aí você tem que ver. Essa música foi escrita em que tempo? Ele é barroco, ele é renascentista, ele é... Entendeu? Aí, você falando nisso, eu lembrei de que eu tinha um CD antigamente que tinha as 4 estações de Vivaldi, né? Eu não sei que orquestra que tocava, não sei, enfim, não sei. Mas só que eu sei que eu acostumei com aquele som, naquele tempo, naquela interpretação deles. Aí eu procurando, quando eu procuro, pronto, essa semana mesmo eu estava procurando no Deezer, eu não gostei de nenhuma interpretação, porque a que está gravada é aquela. A que está gravada na minha mente é aquela que eu escutava muitos anos atrás. Aí as outras tá tudo ruim, porque um toca mais lentamente, outro toca mais rápido, outro é mais agressivo, outro é mais... Mesmo sendo as mesmas 4 estações, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu tenho uma definição nisso aí, concernente a uma música do professor Ralph, chamado Aleluia. Não sei se você já escutou, acho que sei o qual já é. cantou. São vários coros cantando. Tem um que me marcou, que é uma sonoridade muito... Tem até coro japonês cantando, né? Cantando, muito parecida. Porque na época que eu entrei no coro sinfônico, quem estava regendo no período era Ralph, porque o Tony estava terminando o doutorado. Então, a interpretação das melhores que eu vi foi do criador. Ele não é o criador da música. Então, e a música dele no século XX, ele foi escolhido pela crítica americana como o levita do século. E com aquela música ali, viu? Que aquela música é muito bonita. Muito bem. Lê mais. Duração. Duração é autoexplanatória. Simplesmente é o tempo de permanência do som. Esta qualidade pode ser medida exatamente por um metrônomo ou por um cronômetro. Na realidade, a medida é feita pelo músico subjetivamente, sem nenhum aparelho mecânico. Ensinar os alunos a manter a duração dos tons na música deveria ser parte essencial dos cursos de percepção musical ou musicalização e deveria ser reenfatizado no estudo de canto, especialmente para a música que requer acompanhamento orquestral. Monto, para aí. Vamos parar aí. O que acontece com os músicos que não pensam na subdivisão? Então, eu já presenciei em muita banca o cara perder nota, baixar nota, porque na cabeça dele, ele deu 4 tempos, só que ele deu 3,5. Porque quando você olha para uma semibreve e canta ela pensando na semibreve, você está com indício de pecar. Quando eu digo indício de pecar, ou para mais ou para menos. Porque se você pensa em 1, 2, 3, 4, diferente do cara que pensa 1 e 2 e 3 e 4 e. Então, a sua semibreve sai
bem arredondada. Ou você pensa na subdivisão mais ainda. Você pensa 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Entendeu? Em vez de pensar só nessa batida aqui. Quando eu faço assim. Ela é imprecisa, né? Vou ter que pensar assim, ó. É isso aí. Então, por isso que tem que trabalhar um professor de canto. Ele tem que trabalhar com o aluno como se fosse um professor de percepção e estivesse regendo um naipe. Foi isso aí que você está falando. Eu fiz um vídeo há pouco tempo com alguns amigos, né, regente, de um arranjo que eu fiz que tinha bastante síncopa, né? Isso. Pam, 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 coisas assim. Certo. Cada um cantou de um jeito diferente. Porque, assim, quando a gente tá cantando todo mundo junto, né, com um regente na frente, né, aí ele vai marcar o tempo. Mas aí é você gravando, cada um gravando seu áudio em casa, né? Isso. Aí aí tinha uns que fazia mais a síncopa mais gorda, outros fazia mais... Isso. Outros correm na saída da frase. Certo? Uns correm na saída da frase. Outros entram atrasado porque a respiração dele foi muito em cima. Que são técnicas que o cara usa muito em instrumentos de sopro, né? Quando você vai entrar, ele não respira em cima. Ele respira um tempo antes. E solta na... Só que o cantor tem uma visão um pouco limitada. É como se numa floresta, ele só vê a floresta. Ele não consegue ver o pomar, ele não consegue ver a árvore, ele não consegue ver o caule, ele não consegue ver a folha. Entende? Tá entendendo o que eu tô falando? Ele precisa ter uma visão macro, visão de regente. O regente não só vê o naipe, ele sente tudo, né? O regente, ele sente tudo. Ele não toca tudo, mas ele sabe pedir. Eu quero isso e isso. Por naipe, ele sabe pedir. Vamos fechar aqui para a gente jogar o vídeo, né? Senão a gente perde o tempo. Intensidade não é tão fácil definir. O termo tem de volume ou de som forte. Intensidade é a tendência de ser usado como intercâmbio. Relaciona-se com a quantidade de energia do som. Essa aqui eu vou ficar aqui nesse assunto aqui. Vamos ficar por aqui, que a gente vai ter muita coisa ainda, né? Fizemos a página 4, né? Muito bem. 5, gostaria de... 4, 5. É porque foi? tá repetido a página. Tem duas 6. Tem duas 5. Tem 2, 5, né? Ok. Eu quero colocar um vídeo para a gente ver essa questão do aparelho fonador, né, cara? Para a gente ver um vídeo interessante aqui. Ver se eu vou soltar aqui. Ele é bem pequenininho, mas ele é bem preciso. Então, nesse vídeo, agora nós vamos ver a vibração das pregas vocais. A laringe novamente. E essa é a visão posterior, como aqui no boneco. Posterior da laringe. Agora uma visão superior. Você vê ali as pregas vocais, que estão aqui. Esses feixes aqui são as pregas vocais. Aqui são as aritenoides. E essa é a parte interna da cartilagem tireoide. Aqui uma configuração da glote numa respiração forçada. Isso aqui é durante a inspiração. Essa seria a configuração da glote numa respiração normal. A configuração da glote durante um sussurro. Você vê que ela tem uma pequena abertura, né, que indicaria provavelmente a soprosidade, que a gente não tem som nesse vídeo, mas seria um
Sabe quando você cochicha? Então passa ar pelas pregas vocais por esse vãozinho aqui. Aqui é a configuração da glote durante a fonação. Você vê que ela já está mais fechada. Visão posterior. Corte frontal. Então, aqui você nota que as pregas vocais, elas são unidas. Né? Na parte anterior delas, elas são ligadas. Aqui, né, na continuação do vídeo, nós vamos ver o ar se acumulando embaixo das pregas vocais. Esse ar que se acumula aqui, ele forma uma espécie de puff. No momento que ele rompe essa barreira, essa resistência das pregas vocais, e ele passa ali, ó, esse mesmo puff que passa por aqui também gera uma força de restauração, que é conhecido como o efeito de Bernoulli. Então, aquele mesmo ar que gerou uma força para passar, que fez aquele puff, ele mesmo, ó, faz a prega vocal voltar. Então, você está vendo agora o ar passando pela glote, seria mais ou menos isso aqui, né, seria isso aqui que você estaria vendo na vibração das pregas vocais. Os puffs de ar saindo. Vamos ver aqui mais de perto o ciclo vibratório das pregas vocais. Olha que interessante. Agora vamos ver na visão superior a vibração das pregas vocais. Então, nesse abre e fecha ali que você viu, está passando ar. Ok? Pronto. Foi um vídeo assim, simples, mas ele é bem preciso, né? Quanto à questão do aparelho fonador, né? Como é o processo dessa saída do ar, né? Dessa pressão na prega vocal para poder produzir o som. Manda esse link para mim depois. Beleza, eu mando para tu. Tranquilo. Mandar para tu. Fábio? Teve umas horas que travou, né? Aí ele tava falando, mas a imagem parada. Correr contra o tempo para poder salvar isso aqui, viu? Uhum. Vou dar uma salvada aqui, deixa eu ver.